Fala, concurseiro, concurseira, beleza? Professor Luiz Garcia na área. Vamos iniciar o nosso curso da Lei Maria da Penha em exercícios, tá? O material em PDF disponível, já com todas as questões, com os comentários. E agora chegou o momento de você assistir às aulas. A gente vai dividir em blocos, mais ou menos 30 minutos cada bloco, a depender do bloco, entre 5, 6 questões, vai depender da temática. Eu vou explicar a questão, vou explicar os artigos, fazer essa revisão com você e você vai gabaritar as 3 questões da Lei Maria da Penha no concurso da SEDES. O material foi dedicado para essa prova. Não esqueça também que tem lá na aula de apresentação o material em PDF da lei grifada, onde eu coloco os artigos até onde pode cair na sua prova, porque é a atualização até o dia 13/5, que é a ideia da publicação do seu edital, e também eu faço uma relação dos principais artigos para o seu concurso. Ou seja, mesmo se você quiser, não tem como não acertar. Você vai acertar as questões e você vai gabaritar. Beleza? Vamos lá, vamos começar? Vamos para a nossa primeira questão. Lembrando que são todas questões autorais, inéditas, que eu criei, organizei aqui para você. Vamos lá, primeira questão. Tá aí as boas-vindas. Primeira questão. No que tange às responsabilidades, interpretação da Lei 11.340, conforme artigos 3º e 4º, é correto afirmar que: letra A. A interpretação da lei deve priorizar o rigor técnico sobre os fins sociais a que ela se destina. Então, quando for ter a interpretação da lei, segundo a questão, a prioridade é o rigor técnico-jurídico. Será que é isso que busca dentro aqui da legislação? Certo, errado? Errado. Por quê? Aí eu já mostro o artigo. Ó. Lá no artigo 1º, no a primeira entrada aí na lei, ela fala que essa legislação, ela tem por objetivo, a gente já vai marcando, tá? Além do que está na alternativa, fala que ela vai coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Então, essa lei tem tanto o caráter de coibição, ou seja, vai reprimir, e um caráter também de prevenção sobre a violência aí contra a mulher. Beleza, primeiro ponto é esse. Já lá, um pouquinho aqui mais para frente, quando a gente faz a análise aqui, no artigo 4º, ele fala aí sobre a alternativa A, fala que nessa situação da interpretação da lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina, especialmente na condição peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Então, não é um rigor técnico-jurídico, e sim a finalidade social. Então, voltando aqui, onde a questão cita que teríamos aí um rigor técnico-jurídico, está errado, que isso não é essa análise. A interpretação ela busca-se aos fins sociais, beleza? Letra B. As condições peculiares das mulheres em situação de violência são critérios secundários na aplicação da norma. A norma fala isso, que essa situação da mulher em situação de violência doméstica, isso fica em segundo plano? Não, isso é o primordial. Porque voltando aqui no artigo 4º, ele fala, especialmente vai ser analisado essa condição da mulher sendo vítima de violência doméstica e familiar. Então não tem um valor secundário, é o principal, o especial, beleza? Então errado também é a maneira que a banca pode jogar esses artigos mais simples. Letra B. B já foi, letra C. Então cita que seria a parte mais secundária, a gente grifa de vermelho aqui, ó, fica errado. Igual aqui técnico jurídico, tá errado. Letra C. Cabe exclusivamente ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos das mulheres. Então, sobre a Lei Maria da Penha, é só o poder público que vai cuidar das mulheres? Certo? Errado? Errado, não é exclusivamente o poder público. O poder público tem seu papel, porém, aqui na própria legislação, cita que cabe tanto à família, à sociedade e ao poder público criar essas condições necessárias para o efetivo direitos enunciados aí sobre a mulher. Então é família, a sociedade e o poder público. Esse tripé, família, sociedade e o poder público. Então voltando aqui, errado quando cita exclusivamente. Vamos para a letra D. Cabe à família, à sociedade e ao poder público assegurar as condições para o exercício dos direitos enunciados,
Certo, errado, correto. Acabamos de mostrar o artiguinho aqui. Então, essa é a nossa primeira questão para abrir o tema. Gabarito aqui, ó, letra D. Gabarito, letra D. O fundamento está elencado no artigo 3º, parágrafo 2º. Muita gente só estuda os principais artigos, toma cuidado. Esses artigos iniciais não são tão cobrados, mas também pode cair na prova. A gente vai destruir aqui os artigos da Lei Maria da Penha para você gabaritar essas questões, ok? E letra E, as políticas públicas devem resguardar as mulheres apenas formas físicas de violência e agressão direta. Não. Nós temos diversas formas de violência. Temos a violência física, sim. Temos a agressão direta, sim. Mas não é apenas. A própria legislação, ele cita nessa situação da mulher que não importa se é uma violência física ou mental, ela tem que ser protegida, ela tem que viver sem violência, tem que buscar um aperfeiçoamento moral, intelectual e social. E um detalhe, um complemento aí para a sua prova. Independe se é branca, negra, parda, brasileira, japonesa, rica, pobre, doutorada, analfabeta, toda mulher tem direito à aplicação da Lei Maria da Penha. É só lembrar da Ana Hickman, loira, famosa, branca, bonita, poderosa, rica, empresária, e aplica a Lei Maria da Penha para protegê-la também na situação da violência do ex-marido? Aplica. Então, complementando a informação, porque não é só o que está na questão, já é que é uma aula em si também, independentemente da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, ela tem os seus direitos aí fundamentais assegurados, beleza? E daqui a pouco a gente vê questões sobre os tipos de violência que tem lá no artigo 7º e tem a novidade da violência vicária. Então, no caso aqui, voltando, gabarito letra D. Fundamentos aí de revisão, artigo 1º, fala sobre coibir e prevenir os atos de violência familiar contra a mulher. O artigo 2º que fala que independentemente se é rica, pobre, branca, os demais elementos, ela tem seus direitos assegurados, ok? Lá, o artigo 3º, parágrafo 2º, cabe à família, sociedade, poder público assegurar essa ideia do exercício dos direitos aí da mulher, tá? Beleza? Então, toda forma, também complementando aqui, tá o artigo na tela, ó, toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, a mulher não pode sofrer. Tranquilo? Importante para a prova? É por isso que a gente criou a questão sobre isso. Beleza? Vamos para outra questão, essa é um pouco mais específica. Ó. Questão 2. No que concerne a interpretação e os efeitos da Lei 11.340, 2006, artigo 5º e 6º, até coloquei já assim para facilitar quando você for revisar, assinale a alternativa correta. Letra A. As pessoas esporadicamente agregadas não integram a unidade doméstica. Então, quem fica ali, convive um pouco, um período curto, mas conviveu um pouco, não integra a unidade doméstica, errado, tá? É tanto quem vai ter um vínculo permanente doméstico ou que seja esporadicamente aí agregado. Por quê? Quando a gente pega o artigo 5º, ele fala um dos requisitos para aplicar a Lei Maria da Penha. Para aplicar a Lei Maria da Penha, a vítima tem que ser mulher ou inclusive mulher trans. Só que não basta ser uma mulher ou uma mulher trans. Ela tem que estar em algum dos 3 âmbitos que nós vamos comentar aqui. Ou ela está no âmbito doméstico, ou ela está no âmbito familiar, ou é um âmbito de relação íntima de afeto. Então não basta ser uma mulher. É uma mulher que tem uma relação doméstica com o autor, uma relação familiar com o autor, uma relação íntima de afeto. A título de exemplo, está tendo muitos casos aqui no DF, no Brasil todo, de violência praticada por pessoas em situação de rua. Só que aquela pessoa em situação de rua, possivelmente ela não conhece a vítima. Então não vai ter aplicação da Lei Maria da Penha, ainda que seja uma mulher, porque é de âmbito doméstico, familiar ou íntimo de afeto. Quando é a situação do doméstico, é que tenha lá o mesmo convívio permanente com aquela pessoa. Não precisa ser com vínculo familiar, é com ou sem vínculo familiar. Mas, inclusive, esporadicamente agregadas. Passou uma semana na casa, não mora lá, mas ficou uma semana lá. E o cara foi lá, ou outra pessoa foi lá e xingou, ameaçou aquela mulher que está no mesmo espaço de convivência
de residência. Não é o laboral, é o de residência. Mas se for empregada doméstica, também aplica aí a Lei Maria da Penha, ok? Então, se não integram a unidade, está errado. B. O dano patrimonial não configura violência doméstica para essa lei. Errado. Uma das espécies de violência é a violência patrimonial. Depois a gente vai ver isso também no artigo 7º, mas lá no caput do artigo 5º, ele fala a situação dos tipos de violência que tem. Ele fala, ó, morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral, patrimonial. A título de exemplo, eu tenho minha esposa, a Milena Garcia, advogada, eu vou lá e quebro o celular dela. Eu pratiquei uma violência patrimonial contra ela. Então, aplica a Lei Maria da Penha. Eu sou esposo da Milena Garcia, ela é minha esposa, íntimo de afeto. Pratiquei uma violência material, patrimonial, ok? Então, errado. Letra C. A unidade doméstica exige vínculo familiar entre todos os conviventes. Certo, errado? Errado. Não precisa de vínculo familiar quando for unidade doméstica. A própria legislação fala, ó, com ou sem vínculo familiar quando for unidade doméstica. A título de exemplo, meu filho, ele foi fazer faculdade lá em Mato Grosso do Sul. Aí ele vai dividir um apartamento com mais 2 amigas. Ele não namora e não é parente, mas mora no mesmo ambiente, no mesmo prédio ali, no mesmo apartamento, aplique-se a Lei Maria da Penha, porque está no mesmo espaço, beleza? Essa é a ideia. Não pode ser vizinho, vizinho não entra. Unidade laboral também não entra, exceto empregado doméstico, beleza? Então volta aqui, letra D. A família é restrita a indivíduos unidos por laços naturais de sangue. Não, a família, inclusive a família estendida, ela não é restrita a laços naturais de sangue. Por quê? Ó, lá no artigo 5º, essa é a didática, lá no artigo 5º, ele fala que vai ter essa ideia de âmbito familiar por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, que é o sangue, por afinidade, igual sogra, cunhada, ou por vontade expressa, irmã de consideração, mãe de consideração, tia de consideração. Então, a família ela é bem ampla no seu sentido aí. Então, voltando aqui, errado. Letra E, que é o que sobrou, a violência doméstica contra a mulher viola os direitos humanos. Professor, isso cai em prova? Não, isso despenca, por isso está aqui no nosso material e exercício aqui, Prof. Wilson Garcia. Cai demais, está lá no artigo 6º. A violência doméstica contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, tá? Despenca nas provas, por isso nosso gabarito da questão 2 é a letra E. Aí só para complementar, quando é íntimo de afeto, é tanto o afeto atual, ou seja, a esposa, a companheira, a namorada, ou a ex, porque aqui na legislação fala, ó, relação íntima de afeto do qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independe de coabitação. O único depende de coabitação é o doméstico, que aí mora no mesmo ambiente, tá? O familiar e o íntimo de afeto independe de coabitação, não precisa morar junto. Essa é a interpretação da norma. Inclusive, independe da orientação sexual. Como assim, professor? Ué, uma mulher lésbica que namora uma mulher. Nessa situação, aplica a Lei Maria da Penha, ok? Mulheres trans, aplica a Lei Maria da Penha, depende da orientação sexual, tá? Entre irmãs, é família, aplica a Lei Maria da Penha, beleza? Pega essa ideia aí. E lembrando que é uma violação dos direitos humanos atentar aí contra os direitos da mulher no âmbito doméstico ou familiar, beleza? Só tomar um golinho de tereré aqui. Delícia com limão. Vamos lá? Questão 3 agora, ó. A conduta que visa degradar ou controlar as ações dos comportamentos, das crenças e decisão da mulher mediante vigilância constante, perseguição, né, o stalking, quanto mais, insulto ou chantagem, é definido no artigo 7º da Lei Maria da Penha como. Depois a gente volta aqui para a questão. Cara, se tem uma coisa que cai na prova, é os tipos de violência que está aí no artigo 7º, tá? Então vamos lá. Quando que aplica a Lei Maria da Penha? Tem que somar vítima mulher, somado com âmbito doméstico, familiar ou íntimo de afeto,
E os tipos de violência, que o macetinho atual é, anota aí, PM, PF, sexy, vicária, tá? Os tipos de violência que nós temos agora na Lei Maria da Penha, anota aí, é PM, PF, sexy, tá lá no artigo 7º, tá? A gente fazendo um macetinho aqui, ó. E agora a novidade, seria 2026, a violência vicária, ok? Que nós temos a violência psicológica, a violência moral, violência patrimonial, violência física, violência sexual e a violência vicária, que é uma violência indireta, beleza? A gente vai estar comentando uma por uma aí. Então, no caso, ele falou aqui, ó, que vai estar tendo um ato de controlar o comportamento daquela pessoa, uma vigilância constante, uma perseguição, um insulto, uma chantagem. Se ele só falou isso, você vai lá e marca isso com violência psicológica, tá? Aí eu vou dar o bisu aqui para você. Vai comentar cada uma, mas isso é uma conduta de violência psicológica. Então, formas de violência. Então, primeiro nós temos aqui, seguindo a sequência do artigo, a violência física. Violência física é a mais fácil de você lembrar, que é aquela violência contra aquela pessoa, ofendendo a sua saúde física, a sua saúde mental, mas a sua saúde corporal. Então, você pode anotar como exemplo, feminicídio, lesão corporal, vias de fato. Essa é a ideia da violência física. E o detalhe, toda vez que for lesão corporal dolosa contra a mulher, na violência doméstica familiar da Lei Maria da Penha, ação penal pública o quê? Incondicionada. E o que quer dizer isso? Que não tem como renunciar, não tem como retratar. E o Estado tem um dever de agir, então não se aplica o artigo 16, que a gente vê mais para frente uma questão sobre isso. Então, a violência física, toda vez vai ser ação penal pública incondicionada, quando tiver aplicação aí da Lei Maria da Penha. Beleza. Violência psicológica. A violência psicológica é aquela que vai mexer com a autodeterminação daquela pessoa. Gera lá um dano emocional, tem algumas palavrinhas-chave. A sua autoestima, a ideia de estar perturbando aquela mulher sobre o seu comportamento, crença, decisão. Pode ser a ameaça, pode ser o constrangimento, a humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, a perseguição, quanto mais, que é o stalking, o insulto, a chantagem, a violação da sua intimidade, a ridicularização, exploração, limitação, direito e vir, ou qualquer outro conduto que gere aí um dano psicológico à determinação daquela pessoa, que cause esse prejuízo. Aí tem algumas dicas aí para complementar. Se a questão não falar em injúria, difamação e calúnia, ou na sequência que tem um macete, difamação, injúria e calúnia, se a lei não, a questão, desculpa, não falar difamação, injúria e calúnia, você não fala que é violência moral, tá? Então, se ele citar essas expressões aqui, ó, constrangimento, insulto, chantagem, humilhação, você não fala que é violência moral. Você só vai marcar violência moral, escuta o que eu estou falando. Eu vou te dar uma dica. Você só vai marcar violência moral se for difamação, injúria ou calúnia, beleza? Outra dica importante, quando for divulgação de nudes, que é aquele que viola a sua intimidade, não é violência sexual. A divulgação de nudes não é violência sexual, é uma violência psicológica, dessa parte aqui, ó, violação da sua intimidade, beleza? Pega essa ideia aí. A violência sexual é tudo que vai abalar a dignidade sexual daquela pessoa, exceto a divulgação de nudes, porque divulgação de nudes, tá aqui com violência psicológica, essa violação da sua intimidade. As demais condutas entram na situação de uma violência sexual, que é o estupro, estupro de vulnerável, realizar aborto, impedir dela engravidar, obrigar ela a engravidar, obrigar ela a ir para casa de swing, obrigar ela a fazer um sexo grupal. Essas situações são violência de natureza sexual, aquilo que ela não quer, ela não deseja, porque se ela quer participar, tá tudo certo, mas se ela não quer, nós temos uma violência sexual. E tem um detalhe, o aborto é considerado uma violência sexual. Obrigá-la a engravidar é uma violência sexual, beleza? Obrigá-la a usar o método contraceptivo que ela não quer é uma violência sexual. Obrigá-la a casar é uma violência sexual, beleza?
Fique esperto nisso. Nós temos a violência patrimonial. Essa também aqui ela é bem fácil, mas tem um detalhezinho. Então, são seus objetos, instrumentos de trabalho, inclusive, aqui que é o bizu, ó, os documentos pessoais daquela pessoa, tá? Aquilo que é daquela pessoa, documento, certidão, diploma, livro, ferramenta de trabalho, computador, notebook, celular, o que ele destruir, furtar, roubar, aplique-se à violência patrimonial, beleza? É fácil de lembrar. E a violência moral? A violência moral, vou te dar uma dica. Pega o bizu, ó. Vou te dar uma dica sobre violência moral. Você só aprende isso comigo, beleza? Violência moral, vou te dar uma dica. Por que, professor, você vai me dar uma dica? Porque eu sou seu professor, você comprou o nosso curso, você investiu no seu concurso. Aqui é investimento, ok? Eu vou usar uma frase lá daquele influencer do podcast JJ Podcast. Nunca você vai perder dinheiro comprando livro ou fazendo um curso. É investimento. Você está investindo. Pense assim: toda vez que tiver um curso, uma oportunidade, um valor que você consiga, vá lá e investe, se dedica. Então, aqui, ó, isso aqui mata os concorrentes. Violência moral, segue a dica, porque é dica, ó, difamação, injúria e calúnia. Pronto. Agora você já pode comemorar. Toma aí sua aguinha. Violência moral é a dica. Violência moral é a dica. Difamação, injúria e calúnia. Se a questão da prova não citar expressamente difamação, injúria, calúnia, você não coloca violência moral. Então, se você colocar humilhação, chantagem, constrangimento, você vai lá para a violência psicológica. Falou difamação, injúria, calúnia, é violência moral, tá? Em regra, esses crimes da violência moral, em regra, a ação penal é privada, beleza? Tranquilo. Aí, em outra questão, a gente trabalha a ideia da violência vicária, que é daqui a pouquinho. Voltando aqui, ó, só para voltar para a questão, gabarito letra D, violência psicológica. Pegou os bizus aí? Agora, na próxima questão, a gente vai trabalhar a violência vicária. Então, tá lá. De acordo com o artigo 7º, inciso 6, da Lei 11.340, de 2006, a violência vicária pode ser praticada em um rol, contra um rol exemplificativo de pessoas ligadas à mulher. Assinale a alternativa que descreve corretamente os possíveis alvos de violência com o fim de atingi-la. Letra A. Exclusivamente parentes de sangue até o 2º grau. Será que a violência vicária, que é a novidade da legislação, já vamos dar aqui o exemplo, é só contra parente de 2º grau? Negativo. A lei fala parentes, tá? Então, o que é uma violência vicária? Beleza? Eu vou fazer um pequeno desenho aqui. O que é uma violência vicária, tá? Então, esse ser aqui, que eu vou chamar de A, tá? O A, ele é casado com a mulher B, beleza? O A é casado com a mulher B. Só que B tem um filho só dela, a título de exemplo, que é o C. Então, B tem um filho que é só dela, que é o C. Então, vou chamar aqui. A Beatriz tem um filho chamado de Carlos. E o Antônio, quando ele realiza um ato direto contra essa mulher, nós temos lá a aplicação da Lei Maria da Penha nas formas da violência. Ou é psicológica, ou é moral, ou é patrimonial, ou é física, ou é sexual, contra a própria mulher, diretamente. Só que o A, talvez ele mude o desejo dele. Ele pensa, eu não vou bater na mulher porque tem gente que fica próximo dela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater no filho dela. O Antônio vai bater no Carlos para a mulher sofrer. Então, se quiser anotar, o Carlos é a vítima direta e a Beatriz é a vítima indireta. Nós estamos tendo um tipo de violência indireta. Eu bato aqui, o Antônio bate em Carlos, que é filho de Beatriz, para atingir Beatriz. Isso é a violência vicária, que vem da palavra vicários, que é o substituto. Então, ela substitui, ao invés de agredir diretamente Beatriz, agride aqui o Carlos, tá? Só que não é só agressão. Então, vamos lá. Já explico, depois volta para a questão. É qualquer forma de violência. Então, pode ser uma violência psicológica, moral, patrimonial, física ou sexual,
que pratica lá a título de exemplo que eu dei aqui contra o descendente, que é o filho, pode ser o neto, pode ser o bisneto, ou contra o ascendente, os pais, os avós, os bisavós, ou contra um dependente, ou contra um enteado, ou um parente, nem coloca limitação, terceiro grau, segundo grau, é infinito e além, vai-se embora, é parente no sentido amplo. Tá? Ele fala ainda, pessoa sob sua guarda, responsabilidade direta daquela mulher, ou ainda, ó, como é bem amplo, uma pessoa da rede de apoio. Pode ser o atual namorado dela, pode ser a amiga dela, tá? Então, a violência vicária é uma forma que nós temos a vítima da Lei Maria da Penha como uma vítima indireta e nós temos aqui outra vítima direta. Aí aplica-se a Lei Maria da Penha. Não é incluído pets, não colocou animais aqui, por enquanto não entra os pets. O pets a gente pode enquadrar com uma violência psicológica contra a própria mulher, maltratar um animal para a mulher ficar triste. Aí o cara responde pela violência psicológica e responde ainda pelo crime relacionado a maus tratos de animais, lá do artigo 32 da Lei de Crime Ambiental. Mas essa parte não cai, crime ambiental. Mas só para entender, não tá pets aí expresso. Então não tem animais, a gente não pode ampliar, porque senão tá fazendo analogia em Malam Party. Mas nós temos então a violência vicária. Primeira dica, a violência não é diretamente contra a mulher, é contra um terceiro. É qualquer forma de violência, não é só violência física. Aí esse terceiro pode ser descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda e responsabilidade ou pessoa da rede de apoio para fim de atingir aquela mulher, ok? Então voltando aqui, ó. Letra A falou exclusivamente parentes até o segundo grau, negativo, não tem essa limitação do parentesco. Letra B, qualquer pessoa da rede de apoio da mulher. Correto, é qualquer pessoa da rede de apoio da mulher. Letra C, apenas o atual cônjuge ou companheiro da mulher. Errado, não é apenas. Somente filhos biológicos menores de 18 anos. Não, não é somente. Apenas descendentes e ascendentes diretos. Errado. Tá? Então, ó, a meu ver, nessa prova das SEDES, vai cair essa questão, vai cair esse tema, tá? Eu coloquei só o mais provável de cair. Tem 25 questões para a gente trabalhar, mas essa aqui eu vou apostar minhas fichas. Vai cair. Se cair, você paga um chopp para mim, tá? E eu gosto do chopp Brahma, beleza? Vai cair, tá aqui, ó. Vai cair isso na prova, vai cair violência vicária, vai cair, vai cair. A gente já viu aí na nossa mente que vai cair, é porque vai cair, beleza? Então tá aí a dica para você. Vamos fazer mais uma questão, tá acabando nosso tempo aqui dentro do bloco. Questão 5. De acordo com o artigo 9º da Lei 11.340, atualizada pela Lei 14.887 de 2024, assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar deve ser prestada de modo isolado da assistência social. Então, só vai aplicar assistência social negativo, tá? Vamos já pegar o artigo 9º só para você ver. Lá no artigo 9º, fala que vai ter uma integração entre o pessoal do SUS, o pessoal do SUSP e ainda analisando a lei orgânica da assistência social e outras normas e políticas de proteção emergencial quando for o caso. Então é integrado, é o SUS, é o SUSP, que é Segurança Pública, é assistência social e qualquer outra situação para melhorar o atendimento para essa mulher. Então errado aqui, modo isolado. B, falou assim que vai ter prioritariamente no SUS e no SUSP, ou seja, vai ter uma prioridade no SUS e no SUSP. Correto, porque quando a gente analisa a legislação, ele cita expressamente esse caráter prioritário do SUS e do SUSP, articulado aí também com a lei orgânica da assistência social. Mas está então, correto, esse prioritariamente aqui, a gente marca como certo. C, apenas situações emergenciais? Não. D, exclusivamente no sistema de saúde? Não. De forma facultativa na segurança? Também não. Então, gabarito letra B. Beleza? Vamos fazer mais uma. Fazer a questão 6 e a gente fecha. No tocante à inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar em programas assistenciais governamentais, o juiz, letra A,
Delegará a decisão à autoridade policial? Não. O juiz que vai determinar por prazo certo a inclusão em programas. Então tá errado que vai delegar. Porque, ó, lá no artigo 9º, no parágrafo 1º, cita isso, cai em prova, e muita gente erra, que passa batido, fala que o juiz tem a competência de determinar por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar em programas assistenciais do governo federal, estadual, municipal. O juiz tem esse poder, é por prazo certo, prazo determinado, ok? Então, voltando, vai delegar a decisão à autoridade policial? Não, isso aqui não tem competência, delegado de polícia. Condicionará a inclusão à renda da mulher? Não, independe aqui de renda da mulher. Determinar a inclusão por prazo certo? Correto. Aqui errado. Solicitará a inclusão para fins estatísticos? Não, não é isso. Recomendar a inclusão sem prazo definido? Não, por prazo certo. Então, gabarito letra C. Beleza? Vamos parar por aqui. Próxima aula a gente continua a partir da questão 7. Valeu, sucesso!